Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós das mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. São Padre Pio, intercedei por nós. Olá, caríssimo, paz e bem, Deus abençoe. Que alegria ter você conosco. O poder da oração em nossas vidas. A oração, nós sabemos que é uma comunicação, o diálogo com Deus, pois Padre Pio, ele nos ensina, nos orienta que a oração nos aproxima de Deus. E de fato, essa é o poder da oração. E quando nós rezamos, nós dialogamos com Deus. Nós ficamos fortes, nós encontramos força em meio à adversidade, batalhas do nosso dia a dia. Nós sabemos, mas como nós devemos rezar? Será que a gente somente rezar a novena do glorioso Padre Pio já basta? Será que somente de participar da Santa Missa já basta? Essa oração já me mantém de pé? É aquilo que nós precisamos refletir e pensar. É claro que a missa é o ápice da nossa fé. E se a gente faltar um domingo sequer, nós estamos em estado de pecado. E nós sabemos que a novena do glorioso Padre Pio é uma devoção, tanto minha, sua, é nossa. Então, como nós somos devotas, nós estamos aqui para rezar e pedir a Deus, através da vida do glorioso Padre Pio, que Ele interceda por nós. Mas, querido, nós precisamos entender o que é a oração. Nós precisamos entender os diálogos que nós estamos tendo com Deus. É claro que eu tenho certeza que você se esforçou a estar aqui para rezar. Esses 9 dias não foi fácil. Mas eu sei que você, de fato, durante esses 9 dias, hoje você conclui, glória a Deus, aleluia, você que rezou os 9 dias, mas eu preciso te dizer algo para você. Somente a novena do glorioso, nosso Pai espiritual Padre Pio, não basta para nós. Pois nós almejamos, nós desejamos o céu e o paraíso. E para nós que queremos lutar, nós queremos fugir das ocasiões de pecado, nós queremos ser santo, é pouco. Eu sei dos meus defeitos de caráter, de meus comportamentos, são inúmeros. E a gente precisa olhar para dentro de nós e reconhecer que a oração tem esse poder de mudar em mim. Pois quando eu oro, eu permito Deus fazer e realizar, mudar, fazer as devidas mudanças que eu preciso fazer em minha vida. Só que, entende o detalhe, o que eu e você estamos sendo? Católico de missa, católico devocional. Esse é o maior problema em nosso tempo atual. Pois as pessoas estão tristes porque não falam com Deus. As pessoas estão ansiosas porque não falam com Deus. As pessoas estão depressivas porque não falam com Deus. Porque os casamentos estão de mal a pior? Porque não falam com Deus. Porque as famílias estão de mal a pior? Porque não falam com Deus. Porque quando eu e você falamos com Deus, Deus nos preenche com teu Santo Espírito, nos forja santo e nos concede sabedoria para resolver todas as situações, realidades e diversidade do dia a dia. E quando muitas das vezes nós estamos em momento de fraquejar, cair no pecado, desviar do caminho, a oração de fato nos faz voltar para o caminho do Senhor, para o caminho estreito, porque é nesse caminho onde devemos estar. Por que muitas das vezes as pessoas chegam pra mim e falam: Wayne, eu não ouço a voz de Deus, eu não sinto Deus, hoje não me consola mais. Aí eu digo pra ele e pra ela: você parou de rezar, você parou de ler a Sagrada Escritura. Esse é o maior problema meu e seu. Esse é o nosso maior problema. Entenda uma coisa, a Santa Missa é o ápice da nossa fé, nós não podemos saltar. Mas você que vai à missa, somente à missa, eu tenho que dizer uma coisa: você tem que voltar a rezar. Você está no caminho errado. Você está no caminho errado. É claro que nós devemos ir à missa. E se na sua paróquia, na sua comunidade, próximo de vocês, tem todo dia, vá. Você deve ir. Mas nós temos que ter consciência que somente a Santa Missa, que é o ápice da nossa fé, nós devemos ir, é pouco para nós. Nós devemos querer tanto
Vou dar um exemplo aqui concreto aqui. Padre Pio celebrava a missa todos os dias, mas à noite ele queria comungar e ele comungava espiritualmente. Não é que a missa para ele pela manhã não teve importância ou não teve valor, mas ele queria mais. Ele tinha um desejo para estar na presença de Deus. Sabe, meus irmãos, muitas das vezes a gente quer viajar, a gente quer adquirir tal coisa, a gente quer adquirir tal objeto, a gente quer fazer isso, aquilo. A gente precisa ter o desejo de rezar. Nós temos que ter o desejo de orar. Meus irmãos, se você reza a novena do Padre Pio, a ladainha do Padre Pio, a consagração do Padre Pio, a novena do Padre Pio, parabéns, Deus abençoe. Mas Deus quer que você abra teus lábios e fale com Ele de forma espontânea. Aquilo que você sente, aquilo que você está passando, é o que nós precisamos fazer todos os dias e diariamente de forma contínua. E você e eu, nós não podemos deixar que ninguém fique nos motivando, incentivando. Fale com Deus, peça perdão, agradeça, louve, se humilhe, se prostre diante de Deus. Você não pode, eu não posso, jamais. Não devemos viver assim, mas nós precisamos entender do jeito que você se encontra, triste, alegre, doente, com saúde, derrotado ou vitorioso, você e eu precisamos rezar. Precisamos rezar sempre, na igreja, em nossa casa, no trabalho, na viagem, na rua. Nós precisamos rezar. A oração tem esse poder de mudar e de nos aproximar de Deus. Mas quando eu não rezo, quando você não reza, você distancia. Não é Deus querendo distanciar de você, mas é você que quer distanciar de Deus, porque você não quis tirar o seu tempo para rezar com Deus. Então você vai renunciar o seu dormir pela manhã. Se você acorda às 7, começa a acordar às 6 e reza de forma espontânea. Se você meio-dia tem o costume, tem o hábito de dormir, tira esse momento e vai rezar, vai falar com Deus. Entende? Se você tem o costume de dormir cedo, dorme um pouquinho mais tarde, mas reza. Mas você não pode ficar sem rezar. Você não pode ficar sem estar diante da presença de Deus. Para com essa desculpa de dizer a igreja está longe. O Santíssimo, a igreja não abre. Só abre nos horários de missa, ou pastoral, ou grupo. Então compra um crucifixo e aproxe diante do crucifixo, diante de Jesus ensanguentado, diante de Jesus majestoso, santo, rei, e adore. Adore e reze. Nós precisamos rezar. Nós precisamos falar com Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, a oração é tão importante que você não imagina a importância da oração, quanto que ela é importante. E muito. Só que muitas das vezes nós somos católicos que só rezamos só quando alguém nos motiva, ou quando a gente vai à Santa Missa, que naquele momento da consagração, ou no momento que você comunga e você fala: Jesus me cura, Jesus me liberta, Jesus me transforma. Mas só que muitas das vezes a nossa oração é só para pedir. A sua cara tem cara de católico pidão. Não é que é errado você pedir. Eu não estou dizendo que é errado você pedir. É claro, pede o Senhor. Pede mesmo. E pede muito. Pede todos os momentos. Mas você não pode ficar só pedindo. Você tem que louvar. O que é louvor? É engrandecer o nome de Deus. Dá um exemplo, ele fala que ele é santo, que ele é lindo, majestoso, rei dos reis, grandioso. Você precisa louvar esse Deus que ele é. Você tem que dizer: maravilhoso, Yeshua, Deus conosco, Deus trino, Deus de amor, Deus de poder. Louvamos e glorificamos e bendizemos o teu santo nome. Nós não podemos usar nossa oração só para pedir. Chega de ser católico pidão. Para! Você só vai pra cá, a igreja pedir. Ou você só reza pedindo. Para de ser católico pidão. Seja um católico de oração. Entende? Você também precisa pedir ao Senhor perdão, porque você peca, você ofende, você é omisso. Calma.
eu sou também. Nós somos, amém? Primeiramente sou eu. Mas você precisa pedir perdão, porque você magoa o outro, você fere o outro. E assim, eu também sou assim, tá bom? Então, entenda quando eu digo você, inclui a minha pessoa. Então, nós precisamos entender uma coisa. Nós precisamos pedir perdão, Senhor. Por quê? Porque muitas vezes, quantas vezes eu e você está diante de Jesus e a gente muitas vezes ignora Jesus. A gente entra na igreja e a gente não faz a genuflexão, a reverência. Quantas vezes nós precisamos pedir perdão a Deus que a gente ofende o Senhor? Então, pedir perdão. Faça uma oração de perdão. Então temos que fazer uma oração de perdão. E quanto tempo você não faz isso? Responde para mim. Quanto tempo você não faz isso? Pede perdão a Deus pela sua fraqueza, pela sua omissão, pelo seu defeito de caráter, pelo seu vício. Eu não sou. Então você já tem que pedir perdão porque aquilo que você disse que não, você não é. Porque todos nós somos. O Salmo diz: o justo peca 7 vezes por dia. É um justo. É um justo. É um justo. Não é eu e você não. É um justo. Aonde você está dizendo que eu sou injusto? Quem sou eu? Mas eu tô dizendo um justo. Se ele peca 7 vezes por dia, então nós devemos pedir ao Senhor perdão. Wênio, sempre, todo dia, toda hora, todo instante, você tem que pedir perdão a Deus, para você estar diante da realeza dele, da majestade. Sabe, a gente muitas vezes pede perdão à família, os amigos, fulano e beltrano. Tem que pedir, tem. Se você ofendeu, pede perdão. Se você não ofendeu e o outro te ofendido, pede perdão mesmo. Tem que pedir mesmo, tem que pedir mesmo, tem que pedir. Mas a Deus é prioridade. Deus está acima da sua mãe, do seu pai, dos seus irmãos, de tudo e todas as coisas. Então você tem que se humilhar e pedir perdão a Deus. Você tem que pedir perdão, meu irmão. Você tem que rezar para louvar, pedir perdão e também para agradecer. Eu te pergunto, que dia você tem voltado à igreja? Que dia você tem se ajoelhado, se prostrado para dizer obrigado, Jesus? Wênio, até hoje eu tenho 10 anos, 20 anos, 30 anos que eu vou na missa, que eu rezo essa novena do Padre Pio, já não aguento mais. Wênio, eu vou na missa todo domingo, rezo o texto, rezo o não aguento mais, não alcancei uma graça sequer. Talvez você tenha esse questionamento, eu te digo, você tá vivo? Motivo para agradecer. Você hoje tomou café, almoçou, jantou, lanchou? Outro motivo para agradecer. Você trabalha? Outro motivo para agradecer. Você tem pai e mãe? Você tem filho? Outro motivo para agradecer. Você respira? Respira, ó. Se você tampar o seu nariz ou fechar sua boca, você já tem que agradecer por isso, meu irmão. Para com isso. Então, nós temos motivo. Entende? Motivo você tem, eu tenho, nós temos. Só pelo ar que nós respiramos. Só por você ter nascido. Você tem 2 braços, 2 pernas, 2 olhos, 2 ouvidos, uma boca. Você tem os 5 sentidos, você tem um órgão. Wênio, eu tô doente, mas você tá vivo. Você tá vivo. Você tá viva. Então agradeça. Agradeça a Deus, sua oração. Então nós precisamos rezar. Chega de ser católico só de pedir perdão. Agradece. Agradece pelo alimento. Agradece por mais um dia. Agradece por aquilo que ele fez. Pelos livramentos. Quantos livramentos? Quantas curas, quantas libertações, quantos prodígios, quantas graças, quantas portas abertas na sua vida, meu irmão, na sua vida, minha irmã. Quantas inúmeras. Deus fez tanta coisa na nossa vida que a gente não pode nem imaginar. Nós nem podemos imaginar porque Deus fez. Deus realizou. Deus é poderoso. Deus é majestoso. Deus fez. Deus está fazendo. Eu te pergunto, que dia você voltou à igreja para agradecer a Deus? Entende? É o que eu e você precisamos fazer. Rezar. Rezar, meu irmão. Eu já te di vários motivos que você deve rezar. Será que eu preciso falar mais algo para você que você precisa rezar? Se você precisa de mais, então toma. Então vamos lá? Vamos lá aprofundar um pouquinho mais sobre a oração. Porque a oração, meu irmão, é algo devasto que não cabe. Tem muita coisa para falar sobre a oração. Vamos falar muita coisa.
Vamos falar aqui sobre a oração. O jogador de futebol, ele só joga futebol só no dia que ele é escalado? Não. Ele joga todo dia para quê? Para treinar, para ele ter condição física, para ele ter velocidade, para que ele aguente dar arrancada, para que ele tenha força de corpo. Então ele joga todo dia para ele ter o costume, o hábito de jogar, de chutar a bola, sei lá mais o que. Então para ele ter velocidade, para ele adquirir tudo isso, ele precisa treinar, jogar. Ele joga para na hora que ele for escalado, ele ter a força física, ele ter a força muscular, ele consiga dar arrancada, ele consiga ficar mais tempo no campo, entende? Para que quando ele for ser titular, ele não seja lesionado, para ele, entende? Então é isso para mim e para você. Então nós precisamos rezar. É isso. Nós precisamos rezar sempre, sempre, sempre. Meus irmãos, você acha que o guerreiro que vai pra batalha, que vai pra luta, ele só pega na espada no dia que ele vai pra luta, pra batalha? Não. Todo dia ele treina aquela espada dele, todo dia ele veste aquela armadura, todo dia ele veste aquele escudo dele, pra ele saber utilizar, pra ele saber mexer, porque senão ele não vai aguentar na hora. Ele tem que ter forma de mexer aquele escudo, daquela espada, e ser um grande guerreiro, porque senão não vai ter força, ele não vai aguentar ficar 10 horas na batalha, 12 horas na batalha. Ele tem que estar sempre todo dia treinando e fazer esse posicionamento físico. E assim somos nós a oração, entende? Porque imagine só, a hora que a gente vai passar por um problema, por uma dificuldade, por uma doença, por uma perseguição, uma injustiça, e você não reza. A hora que você estiver passando por isso, você não vai aguentar. Logo você vai sair da igreja e você para de rezar de vez. Porque a oração, ele vem se fortalecendo, 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 fortalecendo. Mas na hora que você cai, quando vem problema, dificuldade, você vai estar forte. Você estará forte, 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 forte. Por quê? Porque você é um católico que reza todo dia. Então vamos rezar, meus irmãos. Vamos rezar. Vamos rezar. Fala com Deus. São palavras simples. Palavras que vêm aquilo que você está passando. E você vai rezando. Não incomode se é 1 minuto, se é 2 minutos, se é 3 minutos. Não incomoda. Não preocupe com isso. Mas simplesmente fale com Deus. Com esse Deus de amor, com esse Deus de bondade, com esse Deus que está com cada um de nós. Que eu e você, meu irmão, possamos entender esse poder da oração que tem para nossas vidas. E ela nos muda, ela faz homens melhores, mulheres melhores. Eu não sou o mesmo Enio de 10 anos atrás. É claro que eu não sou santo, não sou perfeito. É claro que eu almejo essa santidade, essa perfeição. Mas quando eu rezo, eu venho nutrir a minha fé, eu me aproximo de Deus, eu ganho força, revigora. Eu sou outro, eu aprendo a ser gentil, ser educado. Eu aprendo tudo isso através da oração, porque Deus vai me lapidando, me modelando, vai me forjando. E aí eu vou começando a ter intimidade com esse Deus, eu vou me nutrindo, meu irmão. Então reza, ora. Mas não é oração pronta, mas é a oração que você fala do seu próprio coração. É isso que nós precisamos fazer hoje e sempre. Vamos rezar, vamos ser pessoas de oração. E interceda pelos outros, interceda, mas reze por si, reze por você mesmo. Reze pela família, reze pela família. Reze pedindo, reze pedindo. Reze agradecendo, reze agradecendo. Reze pedir perdão, reze pedir perdão. Reze louvando, reze louvando. Mas o importante é rezar. Não deixe de rezar com suas palavras. E deixa Deus te curar. Deixa Deus te libertar. Deixa Deus te transformar. Deixa Deus fazer você um novo homem. Deixa Deus fazer você uma nova mulher. Deixa Deus te curar. Deixa Deus fazer em você aquilo que Ele quer. A oração é para Deus fazer em mim aquilo que Ele quer. Lembre-se, a oração não é você exigir Deus nada, mas é Deus te mudar, nos mudar. Amém? Lembre-se disso. Vamos ler um relato que nós temos no nosso próprio site. Lembrando que você possa ler outros relatos, tinha nosso próprio site, padrepedropetracina.com.br. Presta nesse relato que vamos ler a partir de agora, por favor. Descubra como foi a primeira conversão por intermédio de Padre Pio.
Dentre os milagres espirituais do Padre Pio, ressalta-se o do seu primeiro convertido, o do seu primeiro filho espiritual. Emanuele Brunato nasceu em Turim em 1892. Aos 18 anos, fugiu de casa para passar a vida por não ter muita afinidade com o trabalho. Aos 20, casou-se com uma mulher de 30. Depois de algum tempo, a trocou de mulher. E mais tarde, apaixonou-se por uma bela moça, Giulietta, com quem viveu vários anos. Organizou um comércio para compra e venda de material bélico. Dedicou-se ao teatro, a cantar em cabarés. Montou uma oficina de alta costura, sempre aspirando mais, nunca satisfeito. Estava em Nápoles, ouviu falar do capuchinho, estigmatizado de San Giovanni Rotondo. Interessou-se, sentiu curiosidade. Uma noite de lua cheia, caminhava solitário pelo vale deserto, com meta desconhecida, rumava para ver a um santo. Na manhã seguinte, entrara receoso na igreja de Nossa Senhora das Graças. Havia um frei rezando. Ficou atento, observando-lhe. Não se movia. Passeou com os olhos pela arquitetura simples e humilde do templo e voltou a repousá-los sobre o frei, quando este levantou bruscamente a cabeça e fulminou-lhe com o olhar, como nunca havia percebido igual. Brunato pensou: expressão desagradável, barba e rosto de bandido. Este é o santo e me olha com ódio? Bom, já não me olha. Que siga rezando. Levantou a vista e aqueles mesmos olhos continuavam fixos nele. Fechou os olhos e seguia vendo aqueles mesmos olhos cravados na sua alma. Não podia resistir. Saiu da capela. Fugiu como um louco, agarrado às descascadas pedras das paredes do convento. Começou a soluçar como uma criança. Meu Senhor e meu Deus. Esteve repetindo por talvez 1 ou 2 horas. Voltou à igreja. Na sacristia, o Padre Pio só o esperava. Sua face era radiante, sua barba lisa, seu olhar sereno. Com um gesto bondoso, o convidou a colocar-se de joelhos. E como uma queda aberta de contidas águas, minou dos lábios de Brunato a torrente de pecados cometidos até então. A absolvição foi suave, doce, articulada, enquanto lhe retornava a alma à vida e a paz inundava seu ser. Uma intensa fragrância de rosas e violetas perfumava o ambiente. Uma vez mais, o filho pródigo fundia-se em abraço amoroso com o pai, que o estava esperando. Seria mais harmonioso falar agora, que desde então mudou tudo, e radicalmente na vida de Brunato. Não foi assim. Houve alguma queda. Deus deixa sempre que coopere a vontade humana para assegurar-se a confiança no amor e para poder premiar logo a livre decisão do homem. Brunato voltou a Nápoles. Encontrou a Giulietta com outro amante. Quis dissuadi-la. Chamou desde Turim a sua mulher para reatar casamento. As coisas foram de mal a pior e caiu novamente nos braços de Giulietta. À noite sempre via aqueles olhos que o cercaram naquele dia pela primeira vez em San Giovanni Rotondo. Vezes havia que pela noite, dormindo, ouvia o Padre Pio chamá-lo. De acordo com Giulietta, voltou ao convento de Nossa Senhora das Graças e se instalaram próximo, em uma casa de campo, fazendo-se passar por irmãos. Dormiam cada um em seu quarto. Ele trabalhava de representante, ela de modista.
Brunato sentia um profundo desejo de penitência. Confessava-se com o Padre Pio. Vivia como uma anacoreta. Flagelava-se, dormia no chão. Amava sinceramente a Julieta, como uma irmã, que depois de um ano aceitou marchar-se a Florença, onde teria assegurado o porvir. Livre do amor humano, deu Brunato renda solta a outro amor mais intenso e sublime, que o preenchia ao coração. Passou a viver no convento como familiar. Ajudava o Padre Pio em suas missas, o cuidava, o fazia companhia. Era seu confidente e velava seu sono. Por 5 anos ocupou a cela contígua à do Padre Pio, até a perseguição que o separou bruscamente. Com muito pesar deixou Brunato o seu pai espiritual. Foi-se do convento, onde havia sido tão feliz, jurando para si mesmo defender o inocente e desmascarar o autor ou os autores do pérfido escarnecimento. Livro Padre Pio, Tragédia de Fé. Autor Padre Luna.